Imaginem uma vila medieval. A vida é dura. Sobreviver é uma luta diária. O pão é precioso, especialmente o pão de centeio. Ele sustenta comunidades inteiras durante invernos rigorosos. Mas, um ano, a colheita de centeio é diferente. Estranhos crescimentos escuros aparecem nos grãos. O pão feito com esse centeio tem um gosto meio estranho, amargo. Os aldeões estão famintos. Eles comem o pão. Logo, uma aflição estranha se espalha. Uma sensação rastejante começa em seus membros, como formigas andando por baixo da pele. Aí vem o fogo, uma queimação insuportável. Suas mentes começam a pregar peças, alucinações vívidas, visões aterrorizantes. Eles veem demônios, ouvem vozes. Isso não era uma doença comum, era uma descida à loucura, um horror nascido de um simples pão. Durante séculos as pessoas, sem saber, consumiram centeio envenenado. O culpado era um fungo, Claviceps purpurea. Ele infectava o grão de centeio, produzindo toxinas poderosas que alteravam a mente. Esse fungo, o ergó, ou esporão do centeio, moldaria a história de maneiras que ninguém poderia imaginar. Da morte em massa a despertares espirituais. Tudo por causa de um minúsculo organismo num pé de centeio. A história do ergó é antiga. Cientistas encontraram um pedaço de âmbar do período Cretáceo, com cerca de 100 milhões de anos. Presa lá dentro estava uma folha de grama fossilizada. E nessa grama, o espécime mais antigo conhecido de um fungo parecido com o ergote. O ergó existe há muito, muito tempo. Ele coevoluiu com as gramíneas, incluindo os ancestrais do centeio, trigo e cevada. O fóssil de âmbar é uma janela para um passado ecológico profundo. Ele mostra que o potencial para o ergotismo existe há milhões de anos. Os compostos químicos produzidos pelo ergote eram provavelmente mecanismos de defesa do fungo. Campos de monocultura de centeio eram um banquete para o Claviceps purpurea. Nossa revolução agrícola nos colocou em contato mais próximo e perigoso com esse organismo antigo e poderoso. Os humanos aprendem rápido, especialmente quando se trata de poder e controle. Os efeitos devastadores do ergote não passaram despercebidos, mesmo nos tempos antigos. Antes do entendimento científico, as pessoas observavam as consequências de consumir grãos contaminados. Loucura, doença, morte. Alguns viram uma oportunidade nesse horror. Os assírios, um império poderoso no antigo Oriente Próximo, podem ter entendido as propriedades do ergote e o usado deliberadamente. Imaginem soldados envenenando poços inimigos ou contaminando seus estoques de grãos com centeio infectado pelo ergote. O resultado seria o caos, doença, inimigos enfraquecidos. A Idade Média na Europa. Uma época de fé, feudalismo e dificuldades frequentes. Entre os muitos desafios que as pessoas enfrentavam, estava uma doença misteriosa e horrível. Eles a chamavam de fogo sagrado, ou fogo de Santo Antônio. As vítimas sofriam um tormento inimaginável. Os sintomas eram terríveis e variados. Muitas vezes começava com uma coceira intensa, seguida por uma sensação de queimação nos membros, tão forte que parecia que estavam sendo consumidos pelo fogo. Essa era a forma gangrenosa do ergotismo. O fluxo sanguíneo para as extremidades era cortado. Dedos das mãos e dos pés, mãos e pés ficavam pretos, enrugavam e caíam. A dor era excruciante. Aí tinha a outra forma, o ergotismo convulsivo. Este atacava o sistema nervoso. As vítimas tinham espasmos musculares, contorções, convulsões dolorosas e alucinações apavorantes. Viam demônios, anjos, monstros, gritavam, debatiam-se. Muitos eram levados à loucura total. Seção 5. Caldeirão de bruxa ou pão envenenado. Ergotismo e histeria em massa. Os surtos do fogo de Santo Antônio frequentemente coincidiam com períodos de agitação social e fervor religioso intenso. Os sintomas aterrorizantes do ergotismo, as convulsões, a loucura, as visões, pareciam muito com as descrições da época de possessão demoníaca ou bruxaria. É um pensamento arrepiante que o pão de centeio contaminado tenha alimentado caças às bruxas.
Pensem nos julgamentos das bruxas de Salem, em Massachusetts, em 1692. Uma onda de acusações, julgamentos e execuções. Jovens mulheres acusavam outras de bruxaria. Elas descreviam ataques, visões e sensações estranhas. Historiadores propuseram uma teoria convincente de que o ergotismo pode ter tido um papel nisso. Os sintomas descritos em Salem batem de forma impressionante com os do ergotismo convulsivo. As bruxas se tornaram bodes expiatórios para uma doença causada por um fungo humilde. O grão do diabo, como alguns poderiam chamá-lo, não envenenou apenas corpos, envenenou mentes e comunidades. Seção 6. Da praga fúngica à descoberta química, o nascimento do LSD. Durante séculos, o ergot foi um terror misterioso, uma praga nas colheitas, uma fonte de sofrimento. Mas o avanço da ciência moderna começou a revelar seus segredos. No século XVII, médicos começaram a ligar a doença do fogo de Santo Antônio ao consumo de centeio contaminado com crescimentos escuros. No século XIX, o próprio fungo, Claviceps purpurea, foi identificado. Os cientistas começaram a isolar os compostos ativos, as substâncias químicas responsáveis por seus efeitos dramáticos. Esses compostos são chamados alcaloides. O ergot produz um coquetel complexo deles. Alguns contraem os vasos sanguíneos, causando gangrena. Outros afetam o sistema nervoso central, levando a convulsões e alucinações. Entra em cena Albert Hofmann, um químico suíço que trabalhava para a farmacêutica Sandoz. Nos anos 1930, ele estava estudando os alcaloides do ergot. Em 1938, ele sintetizou a dietilamida do ácido lisérgico, o LSD-25. Os testes iniciais em animais não foram muito promissores. 5 anos depois, em 1943, Hofmann teve um pressentimento peculiar. Ele decidiu sintetizar o LSD-25 novamente. Seção 7. A nova porta da mente. A jornada do LSD do laboratório à lenda. A descoberta acidental de Albert Hofmann foi apenas o começo para o LSD. 3 dias depois, em 19 de abril de 1943, ele ingeriu intencionalmente uma dose. O que ele achava que era pouco, 0,25 miligramas. Era, na verdade, muito potente. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Bicicleta. Ele voltou de bicicleta do laboratório para casa, vivenciando efeitos psicodélicos intensos e avassaladores. O mundo ao seu redor se transformou. Objetos familiares pareciam estranhos, ameaçadores. Ele temeu estar perdendo a sanidade. No entanto, ele também percebeu a natureza profunda da experiência. Os laboratórios Sandoz começaram a investigar o LSD. Eles viram seu potencial como uma ferramenta para pesquisa psiquiátrica. Nos anos 1950 e início dos anos 1960, milhares de artigos foram publicados sobre o LSD e outras substâncias psicodélicas. Muitos pesquisadores estavam otimistas, esperançosos. Mas o LSD escapou dos limites do laboratório. Ele capturou a imaginação de artistas, escritores, pensadores. Figuras como Aldous Huxley e Timothy Leary o promoveram como um caminho para a iluminação espiritual. Seção 8. O legado duplo do centeio. Alimento, pesadelo e neurociência. Centeio. Um grão tão simples, tão despretensioso. Por milênios, tem sido um alimento básico, nutrindo milhões em vastas regiões do mundo. Sua natureza resistente permite que cresça em solos pobres e climas rigorosos, onde outros grãos talvez não vingassem. Forneceu sustento, calorias, sobrevivência, um pilar fundamental de muitas dietas, um símbolo de colheita e de vida. Este é um lado do legado do centeio. O provedor, o sustentador. No entanto, este mesmo grão carrega uma sombra sombria. Sua suscetibilidade ao fungo ergot, o Claviceps purpurea, o transforma de doador da vida em um mensageiro de sofrimento e morte. O ergotismo, o fogo de Santo Antônio, trouxe dor agonizante, gangrena, loucura. Alimentou medo, superstição, perseguição. Pode até ter tido um papel nas caças às bruxas. Este é o outro lado do legado do centeio. O pesadelo, o veneno oculto. E então, a virada inesperada. Seção 9. O fungo persistente.
Lições modernas de um flagelo antigo. Hoje, entendemos o ergotismo muito melhor do que nossos ancestrais na Idade Média. Práticas agrícolas modernas reduziram bastante sua ameaça. Os agricultores selecionam cuidadosamente suas sementes, fazem rotação de culturas, usam métodos específicos de preparo do solo para evitar que o fungo ergote se instale. Técnicas de limpeza de grãos podem remover os escleródios escuros, as massas fúngicas endurecidas que contêm as toxinas. Surtos de envenenamento generalizado por ergote são agora raros, pelo menos nos países desenvolvidos. Nós, em grande parte, domamos esse flagelo antigo. No entanto, o ergote não desapareceu. O Claviceps purpurea ainda existe na natureza. Ele ainda pode infectar o centeio e outras gramíneas. Casos ocasionais de ergotismo ainda ocorrem, às vezes em gado que pasta em pastagens infectadas, ou mesmo, raramente, em humanos, se grãos contaminados escaparem das redes de segurança, especialmente em regiões com agricultura menos avançada. A ameaça, embora diminuída, permanece. Um lembrete do poder persistente da natureza e da necessidade de vigilância constante na segurança alimentar. A história do centeio e do ergot oferece lições vitais. Ela destaca a interconexão da vida, como um fungo minúsculo pode ter impactos profundos na saúde humana, na sociedade e até mesmo na história. Gostou dessa história entre a ciência e o oculto? Deixe seu like e se inscreva no O Alquimista. Aqui, a verdade é mais estranha que a ficção.